E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, estaremos resolvendo os exercícios da semana 2 do PET volume 2. Então, vamos lá? No primeiro exercício, vai estar falando o seguinte: o gás de cozinha é formado principalmente pelos gases butano e propano. A reação que ocorre no queimador do fogão é a combustão desses gases. A equação a seguir representa a combustão do butano, que é essa equação química aqui. Aí o exercício vai pedir para a gente determinar a massa de água que vai ser obtida a partir da mistura de 11,6 gramas de butano e 50 gramas de oxigênio. Então, turma, esse CH410 aqui é o butano e esse O2 aqui é o gás oxigênio. Então, no exercício falou que vai colocar 11,6 gramas de butano e 50 gramas de oxigênio. Então, a primeira coisa que eu preciso estar fazendo, turma, é identificar quem que vai ser o reagente limitante. Porque ele que vai definir como vai acontecer a reação química, certo? Então, o que eu preciso estar fazendo? Eu preciso, primeiramente, turma, relacionar a quantidade de mols com a quantidade de gramas. Porque no exercício está falando para a gente aqui em gramas, certo? E a gente sabe que a partir dos coeficientes estequiométricos, a gente consegue tirar informações sobre o número de mols envolvidos nessa reação química, ok? Então, observem que a equação química ela já está balanceada, então isso já facilita a nossa vida, certo? Mas professor, como que eu sei que essa equação química está balanceada? Só você observar o número de átomos de cada elemento químico. Por exemplo, carbono. Ó, tem 8 átomos de carbono nos reagentes, 8 átomos de carbono nos produtos. Átomos de hidrogênio, 10 vezes 2, 20. Então, 20 átomos de hidrogênio nos reagentes e, 10 vezes 2, 20 átomos de hidrogênio nos produtos. E oxigênio. Oxigênio, vocês podem ver que tem 3 vezes 2, 26 átomos de oxigênio nos reagentes e nos produtos. 8 vezes 2, 16, mais 10, que dá 26. Então, o número de átomos nos reagentes ele é igual ao número de átomos nos produtos. Então, isso faz com que a reação química ela já esteja balanceada. Beleza? Então, vamos lá, turma. A partir dos coeficientes estequiométricos das equações, a gente consegue ver que 2 mols de butano vão estar reagindo com 13 mols de gás oxigênio para formar 8 mols de dióxido de carbono e 10 mols de água, ok? Agora, turma, vocês precisam fazer o quê? A gente vai transformar esses valores em mol para massa, certo? A massa do butano, turma, vai ser 58. Por que vai ser 58? Porque a massa do carbono é 14, certo? Então, 14 vezes 4, mais 10 vezes 1, porque 1 é a massa do hidrogênio. Então, vocês vão encontrar que a massa molar do butano vai ser 58. E a massa molar do gás oxigênio. Cada oxigênio, pessoal, tem massa 16. Então, se tem 2 átomos de oxigênio, a gente faz 16 vezes 2. Isso dá 32, certo? Só que observe que tem 13 mols. Então, a gente precisa multiplicar essa massa molar por 13, ok? E agora para o dióxido de carbono. Massa do carbono, 12. Massa do oxigênio, 16, certo? Então, 12 mais 16 vezes 2, porque tem 2 átomos de oxigênio. Então, isso vai dar 44. Então, a massa molar do dióxido de carbono é 44 gramas por mol. Já que são 8 mols, vocês precisam multiplicar 44 por 8, certo? Aí depois para a água. Para a água também é bastante simples. A água é formada de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A gente sabe que a massa do hidrogênio é 1, certo? Então, 2 vezes 1 mais 16. Então, vocês vão encontrar que a massa molar da água é 18 gramas. Só que existem 10 mols de água envolvidos nessa reação química. Então, vocês vão multiplicar 18 por 10, certo? Aí vocês vão encontrar que as massas de butano, gás oxigênio, CO2 e água são 116, 416, 352 e 180 gramas respectivamente, certo? Eu só resolvi essas contas aqui em cima. Então observem, turma, que a gente acabou de determinar a quantidade em massa que uma substância vai reagir com a outra. A gente consegue observar aqui 116 gramas de butano vai reagir com 416 gramas de gás oxigênio
para formar 352 gramas de CO2 e 180 gramas de água, ok? Então, como eu tinha dito para vocês, a gente precisa encontrar quem que é o reagente limitante nessa reação química, porque o exercício informou para a gente que nos reagentes vão ser colocados 11,6 gramas de butano e 50 gramas de oxigênio, certo? Então, eu vou fazer uma regra de 3. Eu vou estabelecer a seguinte relação, ó. 116 gramas de butano vai reagir com 416 gramas de gás oxigênio, certo? Então, escrevi essa primeira parte da regra de 3. Agora eu preciso descobrir quantas gramas de O2 que vão reagir com 11,6 gramas de butano, certo? Então, a partir desse valor, turma, eu vou conseguir determinar se o oxigênio aqui ele vai ser o reagente limitante ou o reagente em excesso, ok? Então, vamos lá, turma? Fazendo essa regra de 3, a gente multiplica cruzado, certo? Então, vai ficar 116x igual a 11,6 vezes 416, certo? Então, expressei isso aqui. Agora, determinando o valor de x, turma, certo? Vai ficar da seguinte maneira, ó, 416 vezes 11,6 dividido por 116. Eu vou estar encontrando ali que a massa de oxigênio que vai reagir com 11,6 gramas de butano vai ser 41,6 gramas de oxigênio, certo? E observe que o exercício informou para a gente que foi colocado 50 gramas de oxigênio. Então, turma, essa quantidade aqui de butano, 11,6, só vai reagir com 41,6 gramas de oxigênio. Então, vai ter um excesso de gás oxigênio, porque foi colocado ali 50 gramas. Aí, a partir disso, eu pergunto a vocês, turma, quem que é o reagente limitante? O reagente limitante vai ser o butano, certo? Porque ele que vai limitar a quantidade de gás oxigênio que ele vai estar reagindo. 11,6 gramas de butano só vão reagir com 41,6 gramas de oxigênio, ok? Então, identifiquei o reagente limitante. Mas o exercício não pediu isso. O exercício pediu para a gente a massa de água que vai ser obtida a partir dessa mistura, certo? Então, eu sei quem é o reagente limitante e a gente sabe que o reagente limitante ele é consumido totalmente, enquanto o reagente em excesso não, certo? Quem está em excesso sobra na reação química. Então, a partir da quantidade de reagente limitante, eu vou determinar a quantidade de água que vai ser formada. A partir da relação estequiométrica que a gente já determinou, turma, a gente sabe que 116 gramas de butano formam quanto de água? Formam 180 gramas. Então, eu vou escrever isso em uma regra de 3. Então, vai ficar o seguinte, 116 gramas de butano formam 180 gramas de água. E eu tenho quanto de butano? Eu tenho 11,6 gramas de butano. Então, eu vou encontrar aqui em Y a quantidade de água que vai ser formada quando eu tiver essa quantidade aqui de butano. Então, resolvendo essa regra de 3 aqui, que a gente sabe que precisa multiplicar cruzado, vai ficar da seguinte maneira. 116y é igual a 180 vezes 11,6. A gente vai encontrar aqui, turma, que o valor de y vai ser igual a 18 gramas. 11,6 gramas de butano vão formar 18 gramas de água, ok? E outra coisa bastante importante de reforçar, turma, a gente sempre vai estabelecer a relação estequiométrica com o reagente limitante e nunca com o reagente em excesso, porque o reagente em excesso ele sobra na reação química, o reagente limitante ele é consumido totalmente. Então, a partir do reagente limitante, a gente consegue estabelecer relações estequiométricas corretas, com reagente em excesso não. Bora agora para a questão 2. Na questão 2 fala o seguinte, em um creme dental encontra-se um teor de flúor de 5,7 mg desse elemento por grama de dentifrício. O que é dentifrício, pessoal? De pasta. O flúor, aí apresentou para a gente a massa molar do flúor, adicionado está contido no composto monofluorfosfato de sódio, que tem essa fórmula química aqui, cuja massa molar é 144 gramas por mol. A quantidade de monofluorfosfato utilizada na preparação de 200 gramas de creme dental é de... Então, turma, o que a gente tira de informação desse exercício? A gente sabe que
vamos ter para cada grama de pasta 5,7 miligramas, ok? Vamos passar essas miligramas, pessoal, para a grama. Como que eu faço isso? Só eu dividir 5,7 por 1000, certo? Então, 5,7 miligramas equivalem a 0,0057 gramas. Beleza. Próximo passo é determinar a quantidade de flúor que a gente vai ter em 200 gramas de creme dental, ok? Então, a gente sabe que para cada 1 grama de pasta de dente, a gente tem 5,7 de flúor, beleza? Então, ó, 1 grama de pasta, 0,0057 gramas de flúor. Em 200 gramas de pasta, a gente vai ter quanto? Então, resolvendo essa regra de 3, a gente vai encontrar que nós vamos ter 1,14 gramas de flúor, certo? Então, 200 gramas de pasta, nós temos 1,14 gramas de flúor. Beleza, isso é importante. E o exercício nos disse, turma, que o flúor ele está contido no monofluorfosfato de sódio, certo? Então, turma, a partir disso, a gente estabelece a seguinte relação estequiométrica. Para cada 1 mol de flúor, a gente vai ter 1 mol de monofluorfosfato, certo? Por quê? Observe que na fórmula química do monofluorfosfato de sódio só tem um flúor, certo? Então, 1 mol de flúor tá para 1 mol de monofluorfosfato. Então, turma, a partir disso a gente vai precisar transformar esses valores para massa, certo? Então, nós vamos precisar converter mol para massa. Isso vai ser bastante simples, porque o exercício ele já nos informou as massas molares do flúor e do monofluorfosfato. Então, ó, a massa molar do flúor vai ser 19 gramas, certo? E a massa molar do monofluorfosfato vai ser 144 gramas. Então, turma, a gente estabelece uma regra de 3, que fica da seguinte maneira. 19 gramas de flúor vão estar contidas em 144 gramas de monofluorfosfato, ok? Só que a gente vai ter quantas gramas de flúor ali que a gente encontrou? Foi 1,14, certo? Então, a gente vai encontrar a quantidade de monofluorfosfato que nós vamos ter em 1,14 gramas de flúor, certo? Então, eu escrevo essa regra de 3 aqui, ok? Multiplico cruzado, certo? E vou estar encontrando aqui, ó, o valor do y. O que significa esse valor de y que eu vou encontrar? Esse valor de y, pessoal, vai ser a quantidade total de monofluorfosfato que vai estar em 200 gramas de pasta, ok? Então, resolvendo as contas aí, turma, a gente vai encontrar que a massa de monofluorfosfato vai ser 8,64 gramas. Para ver se vocês entenderam bem mesmo, vamos entender o que a gente fez. A gente encontrou, turma, a quantidade de flúor que a gente tinha em 200 gramas de pasta, que eram 1,14 gramas, certo? Aí no exercício, ele disse para a gente que o flúor ele estava contido no monofluorfosfato de sódio, ok? Então, a partir da relação estequiométrica de que 1 mol de flúor está para 1 mol de monofluorfosfato, e após a conversão dessa quantidade de mols em gramas, a gente determinou a quantidade de monofluorfosfato que eram necessárias para ter 1,14 gramas de flúor, certo? Que foi 8,64 gramas de monofluorfosfato, certo? Então, em 200 gramas de pasta de dente, a gente vai ter quanto de monofluorfosfato? Vai ser 8,64, que é a letra E. Questão 3. O gráfico a seguir descreve a variação de massa observada quando 68 mg de peróxido de hidrogênio se decompõe. A diminuição de massa deve-se à perda de um produto gasoso. Considerando o gráfico, indique a alternativa que apresenta uma reação compatível com a variação de massa observada. Então, turma, o peróxido de hidrogênio tinha 68 mg. Ele se decompunha formando 36 gramas de um produto, certo? E essa perda de massa é devida à formação de um produto gasoso, certo? Então, esse produto gasoso ele ia embora ali do sistema.
Aí o exercício pede para a gente indicar quais dessas reações são compatíveis com essa variação de massa. Beleza? Então, turma, se vocês pegarem a reação de decomposição do peróxido, vocês vão encontrar essas duas equações químicas. Essas reações químicas elas já estão balanceadas, tá certo, galera? Ó, porque aqui nos reagentes tem 2 átomos de hidrogênio, aqui nos produtos 2 átomos de hidrogênio. Aqui nos reagentes 2 átomos de oxigênio, ó, e aqui já que está meio, então meio vezes 2 dá 1, certo? Então, ó, dá 1 mais 1, 2 átomos de oxigênio nos produtos, certo? Já que esse meio aqui ele não é muito adequado, pessoal, muitas das vezes esse meio não aparece. Isso vai acontecer quando a gente estiver multiplicando toda essa equação química aqui por 2. Quando a gente multiplicar essa equação química por 2, a gente vai ficar da seguinte maneira. 2 mols de H2O2 vão formar 2 mols de H2O mais 1 mol de O2, certo, turma? Eu só tirei esse mol aqui, ó. Como que eu fiz isso? Eu multipliquei toda a equação química por 2, gerando essa outra equação química aqui, que é equivalente. Se vocês olharem ali nas alternativas, vocês vão ver que a alternativa correta é a letra A, certo? Então, vocês já podem estar marcando. Mas existe outra forma da gente determinar que a letra A ela é verdadeira. Uai, professor, como assim? A gente tem a massa de peróxido de hidrogênio, certo, turma? A gente consegue determinar o número de mols de peróxido de hidrogênio, então. Certo? Porque a gente consegue determinar a massa molar do peróxido de hidrogênio. Ó, se tem 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, então ó, massa do hidrogênio sendo 1 e a massa do oxigênio sendo 16, então fica 2 vezes 1 mais 2 vezes 16. Então a massa do peróxido de hidrogênio é 34 gramas por mol. Então se a gente pegar e transformar essa massa aqui de peróxido em gramas, da seguinte maneira, a gente vai ficar com 0,0068 gramas. E dividir pela massa molar, a gente vai encontrar o número de mols de peróxido de hidrogênio, que vai ser igual a 0,0002 mol, certo? E vamos encontrar agora a massa de água que vai ser formada. Por que a massa de água? Porque o gás oxigênio, pessoal, ele não vai ser considerado, certo? Porque o exercício falou ali para a gente que houve uma perda de massa devido a esse produto gasoso. Então, essa massa aqui, ó, de 36 gramas, só corresponde à massa de água que está sendo formada ali nessa decomposição do peróxido, certo? Então, vou fazer a mesma coisa. Vou determinar o número de mols de água da seguinte maneira. Vou pegar a massa de água, que é 36 miligramas, vou converter isso para grama, dividindo por 1000. Vai ficar da seguinte maneira, ó, 0,0036. Aqui é gramas, tá, galera? Aqui não é miligramas. Isso vai estar dividido por 18. 18 vai ser a massa molar da água, como a gente já calculou anteriormente, certo? E a gente vai encontrar que o número de mols de água vai ser igual a 0,002 mols. Então, observem que a quantidade de mols de peróxido é igual à quantidade de mols de água. Então, nós observamos que o número de mols de peróxido precisa ser igual ao número de mols de água. Então, nós comprovamos que a letra A ela é verdadeira, certo? A letra C não pode ser verdadeira, pessoal, porque é uma equação química que não está balanceada, certo? Então, a única alternativa correta da questão 3 é a letra A. Questão 4. Dada a equação, apresentou para a gente essa equação química aqui e falou que o volume de CO2 medido na CNTP produzido pela combustão de 96 gramas de metano é. Então, turma, primeira coisa, vamos estar escrevendo essa equação química aqui, estabelecendo as relações estequiométricas, certo? E a gente não vai precisar fazer o balanceamento, turma, porque essa equação química aqui ela já está balanceada, ok? Então, vai ficar da seguinte maneira. Então, a partir dos coeficientes estequiométricos, pessoal, a gente estabelece que 1 mol de CH4 vai reagir com 2 mols de O2 para formar 1 mol de CO2 e 2 mols de água. Concorda comigo? Só que o exercício agora ele está falando em gramas. Então, a gente precisa transformar, turma, essa quantidade em mols para gramas. Ok? Então, vamos determinar a massa molar do
CH4, vamos determinar a massa molar do O2, a massa molar do CO2 e da água, ok? Massa do carbono, 12. Massa do hidrogênio, 1. Só que observe que tem um 4 aqui, então quer dizer que tem 4 átomos de hidrogênio nessa molécula, certo? Então vai ficar 12 mais 1 vezes 4, certo? Então a massa molar do CH4, que é o metano, vai ser 16 gramas. Agora vamos falar sobre a massa do O2. A gente sabe que o oxigênio tem massa 16. Observe que tem um 2 aqui. Então tem 2 hidrogênios por molécula, beleza? Então a gente faz 2 vezes 16. Já que são 2 mols, a gente multiplica essa massa molar por 2. Isso vai dar 64 gramas. E para o CO2? O CO2 é bastante simples. Só tem um átomo de carbono, 12, mais 16 vezes 2. 16 sendo a massa do oxigênio e 2 porque tem 2 átomos por molécula de CO2. Ok? Então a gente vai encontrar que a massa do CO2 vai ser igual a 44 gramas. E para a água? Na água, turma, existem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O hidrogênio tem massa 1 e o oxigênio tem massa 16. Então, 2 vezes 1, certo? 2 porque 2 átomos de hidrogênio e cada hidrogênio tem massa igual a 1, mais 16, certo? Porque só tem 1 átomo de oxigênio por molécula. Então, a gente vai precisar multiplicar por 2, porque tem 2 mols. Então, a gente vai encontrar que a massa de água vai ser igual a 36 gramas. Só que o exercício falou para a gente sobre volume, certo? Então, a gente vai precisar estabelecer a relação estequiométrica com o volume também. Lembrando que a gente só estabelece relações estequiométricas quando são gases. Observem que na equação química só tem gás. Então, vamos lá. Se são 1 mol, pessoal, a gente sabe que o volume ocupado por 1 mol é 22,4. Se são 2 mol de O2, então vai ser o dobro, vai ser 44,8 litros. Aqui, 1 mol de CO2, então vai ser 22,4 litros. E vai estar formando também 2 mols de água. Se são 2 mols, vai ser o dobro de 22,4, vai ser 44,8 litros de gás. Então, a partir dessas relações estequiométricas, a gente já consegue fazer os cálculos que o exercício vai nos pedir, certo? Então, o exercício pediu para a gente determinar o volume de CO2 que vai ser formado quando tiver a combustão de 96 gramas de metano. Então, turma, vamos determinar quanto de CO2 que vai ser produzido em massa quando tiver a combustão de 96 gramas de butano, beleza? Então, a gente sabe aqui, a partir da nossa relação estequiométrica, que 16 gramas de butano formam quantas gramas de CO2? Formam 44, certo? Então, 16 gramas de metano estão para 44 gramas de CO2. E a gente quer saber quantas gramas de CO2 vão ser formadas quando tiver a combustão de 96 gramas de metano, certo? Então, eu monto essa regra de 3 aqui, ok, turma? Multiplico cruzado e vou encontrar o valor de x. Então, resolvendo as contas aí, a gente vai encontrar que o valor de x vai ser igual a 264 gramas de CO2. Então, turma, 96 gramas de metano vão formar 264 gramas de CO2. Mas o exercício não quer que a gente fale em gramas. O exercício quer que a gente fale em volume de CO2. Ok? Então, é bastante simples agora, turma. A gente sabe que 44 gramas de CO2 ocupam 22,4 litros, certo? Então, 44 gramas de CO2 ocupam 24,4 litros. E agora vamos saber quanto ocupa 264 gramas de CO2. Então, eu vou encontrar aqui em Y o volume que vai ser ocupado por essa quantidade de CO2. Então, fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai ficar com 44y igual a 264 vezes 22,4. Fazendo as contas aí, isolando o y, a gente vai encontrar que o volume ocupado por 264 gramas de CO2 vai ser igual a 134,4 litros de CO2. Questão 5. Assinale a alternativa incorreta. Letra A.
Qualquer gás nas condições normais de temperatura, 0 graus Celsius e pressão atm, ocupa exatamente 22,4 litros de volume. Sim, pessoal. Letra A, correta. Letra B, o rendimento da reação tem relação com o excesso de reagente. Quanto maior o excesso, maior o rendimento. Claro que não, galera. O reagente em excesso ele não determina nada. Quem determina é o reagente limitante. Então a letra B ela está incorreta. Letra C. Todo cálculo estequiométrico precisa se basear numa equação balanceada. Com certeza. Se a gente não tiver uma equação balanceada, o cálculo estequiométrico está incorreto. Letra D. Um reagente impuro afeta o rendimento da reação. Ele vai diminuir a quantidade de reagentes disponíveis para reagir. Certinho, turma. Letra E. A pureza estabelece a quantidade de reagente que vai estar disponível para reagir. Também está certo. Então, a única alternativa incorreta da questão 5 é a letra B. Tá joia? Turma, se vocês não entenderam alguma questão, peço que vocês tirem suas dúvidas comigo lá no WhatsApp. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima aula então e valeu!